O seu relacionamento pode estar à beira de uma ruptura e você nem se deu conta disso. No vídeo de hoje, vamos mergulhar fundo para entender o que realmente mantém um relacionamento de pé. E não, eu não estou falando de amor, de paixão, convivência ou atração física. Existe algo muito mais profundo e invisível que conecta as histórias de um casal, algo que muitas vezes é ignorado até que seja tarde demais. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, neuropsicóloga, e antes de continuar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal se você está aqui a primeira vez e ainda não se inscreveu. Deixa o seu like aqui, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele distribui para mais pessoas. E agora vocês já devem ter se acostumado que eu já inicio dando um spoiler do vídeo. Então vamos para o spoiler do vídeo de hoje. Nós vamos começar conversando sobre o que realmente une um casal. Você vai entender o que é esse laço narrativo, o perigo da desconexão emocional. Nós também vamos conversar sobre as armadilhas da rotina, vamos falar sobre o valor da história compartilhada e eu vou te ajudar a identificar se a relação está em crise ou se ela pode realmente estar chegando ao fim. Então vamos começar. Olha só, quando nós pensamos em relacionamentos, imediatamente vem à mente elementos como o amor, a paixão e o desejo. Muitas pessoas então acreditam que isso é o que mantém uma relação viva. Mas será que são esses sentimentos que sustentam um relacionamento a longo prazo? No fundo, existe um tecido invisível que conecta as histórias e as experiências dos casais. Um vínculo sutil e profundo que é muitas vezes negligenciado. Pensa nas histórias de casais que você conhece. Por exemplo, amigos, familiares ou até mesmo a sua própria história. Quantas vezes você ouviu que falta de paixão ou perda de interesse acabou com uma relação? Na verdade, esses são apenas sinais superficiais de um problema muito mais profundo, onde a verdadeira conexão entre o casal foi simplesmente esquecida. Esse laço narrativo, ou esse tecido invisível, é como uma cola que mantém o casal unido ao longo dos anos. Sem ele, mesmo o amor pode parecer vazio e incompleto. Então, antes de estar em um relacionamento, nós temos total liberdade, não é? Nós decidimos onde ir, com quem sair, e a gente não precisa dividir o nosso tempo com ninguém. Mas quando nós escolhemos estar com alguém, esse cenário muda completamente. Nesse momento, então, a história é escrita a quatro mãos e não se trata mais de apenas viver experiências individuais, mas de construir uma narrativa em conjunto. É essa partilha de momentos e de histórias que transformam a vida do casal em uma verdadeira narrativa compartilhada, onde cada um é coautor. Viagens, celebrações, desafios e sonhos se somam para criar uma história única. Quando ambos investem na relação com essa consciência, o vínculo cresce e se fortalece, criando uma base sólida que sustenta a relação. E isso, na prática, significa lembrar que vocês não estão apenas vivendo juntos, mas criando uma história juntos. Esse laço narrativo é o tecido que se forma nos momentos de verdadeira intimidade, nas conversas profundas, nas trocas de olhares que dizem muito mais do que as palavras. Então, esse vínculo se constrói nos momentos em que os dois se abrem emocionalmente, compartilham vulnerabilidades e vão além da rotina para criar um espaço de segurança onde podem ser quem realmente são. Um exemplo disso é quando o casal se sente à vontade para falar sobre os seus sonhos, medos e incertezas, sem sentir que estão sendo julgados. São aquelas conversas no fim do dia, quando as luzes estão apagadas e o mundo lá fora fica em silêncio. Esses são os momentos em que um casal realmente se conhece, construindo uma narrativa própria e única. Quando esse espaço de liberdade e acolhimento deixa de existir, a relação corre o risco de se enfraquecer. Muitos casais acabam se desconectando emocionalmente com o passar do tempo e é aqui que surgem os verdadeiros problemas. Em algumas relações, a traição começa antes mesmo de haver um ato físico. Começa quando alguém encontra fora do relacionamento o espaço para se sentir ouvido, acolhido e compreendido.
Estudos mostram que uma das principais razões para traições emocionais é a falta de conexão e apoio dentro da relação. Pois é, a traição não é sempre sobre um desejo físico, mas muitas vezes sobre encontrar em outra pessoa a atenção e a compreensão que faltam no relacionamento. Esse é um alerta muito importante. Se o casal não nutre esse laço narrativo que eu tô falando aqui para você, com momentos de escuta e apoio, pode acabar criando um vazio que outras pessoas preenchem. Então presta atenção aqui comigo. Olha, o que eu tô querendo dizer para você é que com o tempo, muitos casais caem na armadilha da rotina. Começam a viver o relacionamento como uma sequência de obrigações, onde as prioridades são as contas, o trabalho e a organização do dia a dia. Isso transforma a relação em algo muito mecânico e previsível, entende? E sem perceber, o casal deixa de viver a conexão emocional que existia lá no início da relação. Quando o relacionamento vira um contrato, em vez de um espaço de liberdade, cumplicidade e alegria, o laço narrativo se desgasta. Então, uma relação não pode ser baseada apenas em compromissos e cobranças. É preciso encontrar o equilíbrio e investir em momentos de espontaneidade e conexão. Seja um jantar simples ou uma conversa aberta que vai resgatar o brilho que deu início a toda a relação de vocês. Relacionamentos sólidos são construídos não só nas alegrias, mas também nas dificuldades e nos desafios superados juntos. E é essa mistura de altos e baixos que torna um relacionamento especial. Cada momento compartilhado, cada vitória e até mesmo cada discussão faz parte da história única que só vocês dois conhecem e valorizam. E olha que interessante, quando um casal compreende isso que eu tô falando pra você, ele enxerga a beleza dos momentos difíceis. Afinal de contas, é por meio deles que nós aprendemos e crescemos juntos. É essa autenticidade de profundidade que torna a relação insubstituível. Nos momentos de dificuldade, lembrar dessa história compartilhada que pode trazer uma força nova para enfrentar qualquer crise. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre relacionamentos. Eu recomendo que você pegue a sua pipoquinha e maratone todos os vídeos aqui. Eu vou deixar essas sugestões aqui no card, na descrição do vídeo, aqui embaixo e nas telas finais desse vídeo aqui. Agora presta atenção porque nós chegamos ao ponto mais importante desse vídeo de hoje. Como saber se o seu relacionamento está apenas passando por uma fase difícil ou se está de fato chegando ao fim. Aqui vão 3 perguntas essenciais que vão te ajudar a avaliar o estado da sua relação e entender o que realmente está acontecendo. Então agora já pega um caderninho e anota todas essas perguntas para depois você pensar bastante sobre o seu relacionamento. Existe reciprocidade entre nós? Essa é a primeira pergunta. O relacionamento é uma via de mão dupla? Ambos estão dispostos a fazer esforços para que a relação funcione? Porque quando existe reciprocidade, mesmo nos momentos difíceis, as duas pessoas encontram maneiras de apoiar um ao outro. Dentro desse primeiro bloquinho de perguntas, observe se vocês conseguem dividir os pesos e as responsabilidades em vez de sentir que carrega o relacionamento sozinha ou sozinho. Pergunta número 2. As suas expectativas são realistas? Sabe por quê? Às vezes as crises vêm das expectativas que nós temos sobre o nosso parceiro ou a nossa parceira. Então, será que você espera que a outra pessoa seja sempre o que você idealizou? É preciso estar atenta ou atento para não projetar desejos e expectativas irrealistas. Quando um casal entende e respeita as diferenças, ajusta essas expectativas e se fortalece. Pergunta número 3. A relação me torna uma pessoa melhor? Então, olha assim, avalia como o relacionamento impacta você, individual. Ele traz crescimento pessoal ou ele se tornou uma fonte de frustrações e ressentimentos? Em um relacionamento saudável, os parceiros se apoiam e se tornam pessoas melhores juntos. Essa convivência inspira e traz o melhor de cada um, não o pior.
Agora fica aqui comigo, olha, pensa junto aqui comigo. Quando você pensa sobre essas perguntas, o que você consegue entender sobre o estado da sua relação? Se você percebeu que ainda existe um compromisso, reciprocidade e momentos de crescimento, talvez seja apenas uma fase complicada. Nesse caso, a melhor saída é o diálogo aberto, um diálogo honesto, propondo juntos a melhoria para a relação. Porém, se você percebeu que o relacionamento é unilateral, as expectativas são frustradas e o convívio tem trazido mais desgastes do que apoio, talvez seja um momento de considerar outras alternativas. Em uma relação saudável, ambos os parceiros estão dispostos a construir uma história juntos e a enfrentar desafios como uma equipe. Então anota todas essas perguntas, pense bem, responda com muita sinceridade e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!